Olá, eu sou o professor Martinez, bem-vindos à nossa 17ª aula do nosso curso de formação livre de líderes. A todos da nossa comunidade lusófona que nos assistem, sejam todos bem-vindos a essa nossa aula e recomendo que a todos que chegaram agora, que façam uma releitura das aulas anteriores para pegar o contínuo do nosso curso. Hoje eu quero tratar com vocês um assunto bem interessante, que por ser psicanalista ele me interessa mais ainda, que é o assunto dos arquétipos. Então, o que são arquétipos? Arquétipos são aquelas estruturas, aqueles modelos que vão se formando na história da humanidade e que vão, assim, criando formas que se reproduzem inconscientemente de geração em geração. Então, por exemplo, se você partir do modelo de pai e mãe, é algo que se aprende de maneira inata, que se absorve a maneira como se age enquanto pai, enquanto mãe, sem a necessidade que isso seja ensinado de uma maneira clara. Então nós vamos absorvendo esses conteúdos conforme a cultura vai sendo transmitida e muitas vezes essas absorções de conteúdo são inconscientes, elas não precisam ser determinadas, dirigidas. Com relação ao espaço da liderança, que é o espaço que nos interessa, quando nós pensamos nos arquétipos dos mitos gregos, especialmente dos mitos que dizem respeito aos deuses, nós vamos ver que eles estão presentes nas pessoas dos líderes. Então quer dizer que essa acumulação histórica, de alguma maneira, ela chega até nós a partir então das gerações e nós vamos reproduzir esses modelos construídos na história, cristalizados, muitas vezes sem nos darmos consciência de que eles existem. Com relação aos mitos que nos interessam aqui na nossa aula, hoje eu quero falar sobre dois deles que eles fazem uma antítese, Eles atuam conjuntamente e vocês vão poder observar ao final da aula se eles estão presentes em vocês ou não, Se eles estão presentes na estrutura inconsciente da personalidade de vocês ou não. O primeiro dos grandes mitos, dos grandes arquétipos gregos, é o mito de Zeus. Então, Zeus, quando nós olhamos ele, depois vocês podem ver na aula, muitas pessoas, quando pensam na imagem de Deus, vão pensar numa imagem do velhinho de barbas brancas sentado num trono, num local bem alto. E aí, quando nós vamos tentar estudar um pouco o que é o mito, o arquétipo de Zeus, nós vamos ver que era aquele deus de barbas brancas que morava no Olimpo, que estava acima da terra dos homens. E aí nós vemos como essa influência mítica ela está presente e ela está na nossa estruturação. E aí, claro, quando vocês observarem um líder que introjeta essa figura de Zeus, vocês vão ver que é aquele líder que chama a atenção, é aquele líder que concentra poder, aquele líder que tem tudo à sua volta, geralmente aquele líder político que consegue mover multidões. Ele também tem essa necessidade de estar ao centro, de demonstrar que ele tem o poder sobre as massas, que ele deve controlar e orientar os destinos das massas. Então nós observamos nos grandes líderes aí essa presença da mítica de Zeus. Então é aquele Deus que fica irado quando as coisas saem do seu controle, Esse é um mito bem presente aí quando a gente observa o assunto. Porém, ele não é o único, Se Zeus, então, é um modelo mais conhecido, é o modelo que mais aparece, nas sociedades organizadas, nas sociedades ditas civilizadas, que onde existe um Estado democrático de direito e ele funciona segundo regras pré-estabelecidas, Nós temos um outro modelo que é a antítese de Zeus, que aí nós vamos ver nos demais casos, Que é Hades. Então, quem é Hades, Quem assistiu aquele filme dos Guerra Infinita, que teve no cinema há pouco tempo, do Marvel, vai ver que existe lá, um deus chama Thanos, que ele veio para destruir metade da humanidade, porque ali ele vê a salvação dos problemas humanos, A salvação do problema humano, da humanidade estaria aí reduzi-la à metade. Pois bem, este é um claro raciocínio de um arquétipo
antítese a Zeus, que é o arquétipo de Hades. Hades é o deus, irmão de Zeus, que habita as profundezas do inferno, né? A terra dos mortos, a terra das penitências, das purgações. Quando nós vemos isso na religião, né, católica principalmente, Hades vai estar colocado como diabo, né, como demônio, e lá vai estar para receber então aqueles que devem ser punidos, né, receber a sua punição. Quando nós percebemos então que existe esse arquétipo, nós podemos também observar locais no mundo onde, em determinados momentos históricos, alguma personalidade dotada de uma pulsão destrutiva, de destruição, conseguiu chegar ao poder. E ao fazer isso, então, provocou o quê? A antítese daquilo que Zeus promete, né? Que é a construção, é a destruição. Então, quando nós olhamos por uma vertente até de uma ideia de teoria do caos, a gente vai ver que caos e ordem, elas se oscilam, né? Então, Zeus e Hades, teoricamente, se oscilam nos ciclos humanos. Agora, a diferença está, né, caros líderes de informação, no fato de que, em alguns locais do mundo, né, apesar do aparecimento, né, dessa linha destrutiva, apesar de chegar no momento das sociedades onde a pulsão de morte trouxe, né, um direcionamento para essas personalidades de Hades, arquetípicas, né, de maneira inconsciente, nós vemos que determinadas sociedades, estas personalidades foram detidas a partir do momento que personalidades construtivas, né, focadas nessa antítese de Zeus, elas se manifestaram e detiveram, estabeleceram limites, né, que neutralizaram ou diminuíram o grau de destruição que essas personalidades destrutivas poderiam fazer. Então, quando nós assistimos lá o filme do Marvel, nós vamos ver, né, que em muitos casos, o que existe então é todo um trabalho para se evitar que Thanos pudesse realizar sua ideia de purificação do mundo, né? E quantos líderes a gente não percebe na história da humanidade que erraram nesse sentido, né? Que trouxeram a destruição como se aquilo fosse o melhor caminho para todos, né? Nós vemos isso aí nas guerras todas que já aconteceram. Então a gente vê que Hades é uma personalidade que está presente. Todos os líderes positivos, né, devem fazer uma autoavaliação sobre os seus arquétipos, os seus, né, modelos arquetípicos pessoais, para ver o que tem de Hades em si. E daí, claro, tendo a consciência de que se é um arquétipo, né, que encaminha muito mais para a destruição, muito mais para a perda do sentido do que seria a liderança, né, rever os seus posicionamentos, rever o seu jeito de ser, para trazer à tona, na verdade, o outro lado, que é o lado de Zeus, o lado da construção, o lado desse líder proativo que constrói. Então a gente tem essa antítese arquetípica aí que está dentro de nós. De alguma maneira, vocês que estão aí, né, assistindo esse vídeo, você que está aí conversando agora mentalmente comigo, vai estar aí refletindo sobre a sua personalidade. Daí que nós temos que enfrentar esse lado, né? E claro, neutralizá-lo ou reduzir a sua influência, né? Porque não é isso que as pessoas esperam. As pessoas não querem destruição. As pessoas querem que modificações, desconstruções positivas, claro, ocorram sempre, mas que levem a coisas melhores. E não que se troque a palavra desconstrução para a palavra destruição, né? Ninguém quer a destruição. Agora, esses líderes aí, uma vez que eles tenham espaço, uma vez que eles não sejam, né, contidos, eles vão produzir esses caminhos aí errôneos que nós vemos aí na história toda da humanidade acontecerem. Então a aula de hoje, nós tínhamos que falar somente desses dois arquétipos. Na próxima aula, eu pretendo trazer para vocês um terceiro irmão, né, que eles são irmãos, mas aí nós vamos estar falando de um outro tipo de estruturação arquetípica que é essencial para a liderança, dessa liderança que nós esperamos daqui para frente, né, de líderes positivos que venham a construir um mundo melhor. Então hoje era isso, eu sou o professor Martinez, obrigado pela sua atenção, de onde você estiver aí do mundo lusófono, pode contar com a gente, nós vamos estar aqui trabalhando para produzir um mundo melhor para todos, e contamos com vocês aí, com a assunção dessa missão aí, e que vocês estejam vibrando aqui conosco nessas ideias positivas para construir uma realidade melhor para todos nós.